Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Eu recebi o desafio de algumas pessoas, fiquei muito feliz, muito contente, alegre de ter visto aí o trabalho de alguns que identificaram lá em Efésios 1, quais eram as promessas que Deus fez, o que nós recebemos quando recebemos a salvação. Quais são as promessas que Deus fez para nós, tá bom? Continue assim, estudando bastante, aprendendo. Só quem fez o desafio aprendeu. Quem não fez, talvez nem saiba de que desafio esteja falando. Esse é o problema. Mas fica aqui o meu incentivo para que vocês continuem estudando. Não necessariamente pelo prêmio que vai haver no final do ano, que eu vou dar para os melhores colocados, mas pelo conhecimento bíblico que vocês não perdem, vocês adquirindo hoje, vocês não perdem, e esse conhecimento vai salvá-los de muitas coisas, inclusive pode salvar da morte. Olha só, então continue acompanhando, nós vamos seguir aqui na vida, no ministério do profeta Eliseu. Já estamos nas últimas aulas, pelas minhas contas aqui, essa será depois dessas duas aulas de hoje, vai ter só mais um domingo e aí nós encerramos a série de Elias e Eliseu. Aprendemos tantas coisas, serão então 54 aulas. Olha só, 54 aulas nós aprendemos acerca de Deus no ministério e na vida aí de Elias e Eliseu. Coisas muito importantes, ricas para a nossa vida. Para que o conhecimento do Senhor nos guarde, nos livre do quê? Do pecado. Tá bom? Vamos continuar. Quem está acompanhando, quem já está com seu caderninho aberto, depois de 50 lições, essa é a 51ª lição, você já deve estar acostumado a pegar o seu caderninho, a sua Bíblia e sentar na frente aí da TV, do tablet, do celular, para acompanhar a aula, tá bom? E nós estamos aqui no 8º capítulo do 2º livro dos Reis, o 8º capítulo do 2º livro dos Reis. E nós vamos ver aí o que vai acontecer. Nós vimos o que aconteceu lá com a Samaria, que estava lá numa fome tremenda, e o Senhor moveu aqueles 4 leprosos, e eles chegaram lá no acampamento dos sírios, tinha acontecido um milagre, e chegaram lá, não tinha ninguém, os sírios tinham ido embora com medo, achando que tinha um exército vindo, porque Deus agiu ali, fez um milagre, agindo nos seus ouvidos, e chegaram lá os 4 leprosos, vamos comer. E avisaram a todos, e Deus restaurou mais uma vez o povo de Israel, que estava com seu coração endurecido. O que significa isso? Estava longe de Deus, longe. Tinha esquecido de Deus, mas Deus queria que o seu povo, Ele deu várias oportunidades para o povo se arrepender, se voltar para Ele. Deus se mostrou, se revelou, sou eu que cuido de vocês no meio de tanta desgraça. Mas o povo e o rei, claro, estavam longe de Deus e continuavam aí obstinados na sua idolatria. E aí vai vir um episódio que parece um episódio ali meio desconexo. Sim, eu vou confessar para vocês. Vem falando aí sobre a relação de Israel com Síria, e essa relação vai se estender até a morte de Eliseu, lá no capítulo 13, vai se estender até lá, essa briga de Israel com a Síria, até que a Síria é tomada pela Assíria, e depois, posteriormente, pela Babilônia, e finalmente Israel já é exilado e meio que encerra, porque aí o reino da Assíria toma conta de Israel e o exila. Mas parece que esse episódio aqui, episódio que está diante de nós, do versículo 8, do versículo 1 até o versículo 6, vai falar de um personagem que apareceu lá atrás, no comecinho ali do ministério de Eliseu. Vamos acompanhar comigo? Vamos. Acompanhe comigo a leitura
para você saber que personagem é esse. Quem está acompanhando as lições sabe. Vai olhar aqui, vai bater o rosto aqui, já vai... Opa, eu lembro desse personagem, tá bom? Então vejam aí comigo. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida. Que mulher é essa? Mulher cujo filho ele restaurara a vida. Lembram que Elias fez isso também? Restaurou a vida de uma mulher, de uma viúva. Lembram disso? Sim, quem acompanha lembra. Mas aqui está falando de Eliseu. Eliseu também restaurou a vida ou ressuscitou o filho de uma mulher. No caso de Elias, ele ressuscitou a filha da mulher de Sarepta. Sarepta ficava ali numa cidade acima do reino de Israel. Já a mulher sunamita, ela ficava onde? Ela morava ali na região de Sunem, próximo ali ou no caminho do vale de Jezreel. Quem acompanha as aulas sabe tudo que eu estou falando, sabe sim. Quem chegou agora ou está meio perdido aí, vai ficar perdido. Volta lá nas aulas passadas para você saber o que eu estou falando. Você não ficar aí, o que está acontecendo, o Vale de Jezreel, Sunem, onde é que fica tudo isso? Importante saber. Eu já dei aula de geografia para vocês. A geografia de Israel. É importante saber a geografia de Israel para poder acompanhar esses eventos todos. Senão a gente fica, não, o negócio é lá longe. Esqueçam isso. Então acompanhem comigo, voltando aqui, falando dessa mulher novamente. Ela esteve lá atrás. Lá atrás. Aconteceu muita coisa depois dela. Muita coisa. E aí ela volta em cena. Ela volta para o foco aqui do texto bíblico. Mas por quê? Por que esse foco? Olha só, a lição que eu quero deixar para vocês hoje, e nós vamos ver se essa lição condiz com o que está escrito no texto. Essa lição sempre tem que se submeter ao que está o texto, tá bom? Vocês já aprenderam isso, levem isso para a vida de vocês. Se alguém está pregando a Bíblia, você ouça o que aquela pessoa está dizendo e veja se o que ela diz condiz com o que a palavra de Deus diz. Se não condiz, rejeite. Está viajando na batatinha, falou besteira. Então rejeite. Se o que essa pessoa está dizendo está no texto bíblico, então você acate, receba, preste muita atenção para guardar aquela lição no seu coração. Então nós vamos ver aqui a lição de hoje, que você deve ter percebido aí no título do livro, no título do vídeo. Deus recompensa a fidelidade. Deus recompensa a fidelidade. Mas fidelidade de quem? Fidelidade de quem? Da mulher sunamita. Deus recompensou a fidelidade dela? Ela era uma mulher fiel? Se você voltar a sua Bíblia, para o capítulo 4 de 2 Reis, você vai lembrar da história desta mulher. Eu não vou ler porque é um trecho grande. Mas essa mulher, ela tinha um ministério, ela e o seu marido. Eles tinham um ministério. Que ministério é esse? Dar repouso. Fizeram ali um famoso puxadinho, fizeram ali um quarto, na verdade, um quarto com uma mesa, uma cadeira, ali um aposento. Para quê? Para que Eliseu ficasse sempre que estivesse passando por aquela região, ali por Sunem, que é onde ela morava. Então, esse era o ministério dela. Ela estava sensível a essa necessidade do profeta. E nós aprendemos, se eu não me engano, nesta lição, que uma das marcas do crente é ser hospitaleiro. Sim, é ser hospitaleiro. Essa é uma marca distintiva do crente. Nós aprendemos com o exemplo dessa mulher que foi hospitaleira. Ela sempre fazia isso em favor de Eliseu. E se estava fazendo em favor de Eliseu, óbvio, estava fazendo ali para o Senhor. Em temor do Senhor. Não era ali querendo comprar algo, não. O texto mostra que
ela fazia de bom grado e estava sensível a essa necessidade, tá bom? E aí, seguindo a leitura, além disso, a mulher sunamita ali no capítulo 8, no capítulo 4, o seu filho veio a falecer e aí Deus recompensou a mulher por meio de Eliseu ressuscitando esse menino, tá bom? Se você quiser relembrar a história, está aí no capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir aí do versículo 8 até o versículo 37, tá bom? Mas essa mulher volta aqui no capítulo 8, depois de uma guerra, depois de Samaria ter encerrado aí o seu período de fome, os sírios foram embora e Israel voltou novamente a ter ali o alimento. Não tinha mais guerra com a Síria, pelo menos por um momento. E aí o que aconteceu? Olha só. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurará a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Por que Eliseu predisse isso ou avisou essa mulher dessa fome? Olha só, antes de explicar melhor o texto, eu quero fazer aqui ensinar a vocês como a gente olha para o texto bíblico. Como a gente olha para o texto bíblico. Porque várias perguntas surgem quando nós lemos algumas coisas. Nós nos perguntamos, mas por que Eliseu disse a essa mulher, avisou ela da fome? Que fome é essa? Será que era a fome que Samaria estava sentindo? Que Samaria estava sofrendo? Será que é a mesma fome? Várias perguntas nos sobrevêm e, às vezes, a Bíblia não nos dá essas respostas. Então, a nossa criatividade realmente pode ser sem limites. Nós somos muito criativos, perguntamos várias coisas, mas nós devemos nos ater, nós devemos nos contentar com o que a Bíblia diz. A nossa imaginação, essa é a mesma fome. Quando eu preparo o estudo, eu leio vários comentários. E aí um comentarista vai dizer, essa fome era a mesma de Samaria. Deus avisou essa mulher porque queria protegê-la. Vários detalhes que nós não temos certeza se está caminhando. Quer ver um detalhe? Olha só. A partir aí do versículo 4. Ora, o rei falava a Geazi. Lembram do Geazi? Lembram do Geazi. O que aconteceu com ele? Ele ficou leproso. Daqui a pouco eu vou explicar em que contexto isso aqui está. Moço do homem de Deus, dizendo: conta-te-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, a mulher sunamita, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. A Bíblia está nos dando alguns detalhes aqui, sim? Certo. Aí a nossa imaginação, nossa criatividade pode ir para lugares que a Bíblia não vai. Olha só um exemplo. Geazi, o que aconteceu com ele? Ele ficou leproso, não ficou? Ficou leproso. Porque Eliseu o condenou, Deus o condenou, porque ele havia mentido para Eliseu. Quem está perdido aí, volta nos vídeos passados, nas aulas passadas, para entender. Quem já está esperto sabe o que eu estou falando. Então Geazi e toda a sua descendência estavam ali condenados a viver com lepra, ok? E quando isso aconteceu, o rei falando com um leproso, quando isso aconteceu, foi depois, foi antes? São várias perguntas. Olha que parece a Luna, né? São várias perguntas. Quem assistiu o show da Luna, acho que minha filha assiste o show da Luna. Se vocês acho que não estão na idade de assistir mais show da Luna, né? Mas
ela diz assim, a aluna lá do desenho, são tantas perguntas? Sim, a gente às vezes, nós fazemos muitas perguntas para o texto. Só que o texto não nos dá as respostas. O texto não nos dá todas as respostas. A Bíblia, ela é confiável em todos os detalhes que nos fornece. Contudo, ela não apresenta todos os detalhes que a nossa criatividade quer. Olha só. Ok, Gease, leproso. Onde vocês viram leproso recentemente? Os 4 leprosos que estavam lá, que foram no acampamento sírio. Alguns comentaristas vão dizer o quê? Esses 4 leprosos eram quem? Gease e seus filhos. Pronto, batata. Está aí, está escrito. Como está escrito? Não está escrito. A Bíblia fala só 4 leprosos. Mas no meio dos textos aí, quem era o leproso? Era Gease. Podemos forçar? É o que eu estou tentando dizer para vocês. É fruto da criatividade. Quando a Bíblia dá os detalhes, nós podemos afirmar. Quando a Bíblia não dá os detalhes, nós ficamos assim, só na nossa criatividade. Nós não podemos tomar isso como lei, como palavra de Deus a ser seguida. Não. Tá bom? Então nós devemos tratar o texto bíblico assim. O texto bíblico não está aqui para satisfazer a nossa criatividade ou a nossa curiosidade. Quem eram os leprosos? E o que Gease está fazendo aqui? Quando é esse momento? Não diz, tá bom? Então vamos voltar para o texto. Quero que vocês entendam isso para vocês levarem essa regra para o resto da vida de vocês. Todo o texto bíblico que vocês forem ler, esse tempo aqui é antes, depois. Espere, vá até onde a Bíblia for. Se passar disso, não é palavra de Deus, não é. Tome muito cuidado para não inventar coisas que a Bíblia não diz. Muito cuidado. Então aqui nós temos uma história falando da mulher sunamita, trazendo essa mulher de volta ao texto, de volta ali à luz, trazendo outro personagem também que é Gease. Gease tinha sido condenado e parece que Gease não servia mais como servo ali de Eliseu. E esse período aqui, quando foi? Nós não sabemos, não sabemos. Por quê? Mas não está depois, não está no capítulo 8, pastor Isaac? Se for estar no capítulo 8, é depois. Nem sempre o texto bíblico está na ordem cronológica, nem sempre. Tá? Vocês vão ver, por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó está lá na frente, perto do livro dos Salmos, depois que tudo isso aqui aconteceu, depois que a reconstrução do templo aconteceu, depois vem o livro de Jó. Por que o livro de Jó está lá na frente? Está na ordem cronológica? Não. O livro de Jó, por exemplo, os comentaristas afirmam que Jó era contemporâneo de Abraão. Olha só, Abraão está onde na Bíblia? Lá no Gênesis. Então tinha que ser Gênesis, Jó, Êxodo. Se você for, tem uma Bíblia hoje, a Bíblia em ordem cronológica. Ela é meio confusa de ler. A minha esposa tem essa Bíblia. Mas, se você quiser comprar para entender um pouco aí da cronologia dos eventos, mas nem sempre a Bíblia é por ordem cronológica. E o capítulo 8 estar aqui não é necessariamente uma evidência de que isso aconteceu depois. Mas de qualquer forma, nós temos muito a aprender com esse capítulo. E o que nós podemos aprender? Que Deus recompensa a fidelidade. Deus recompensa a fidelidade. A mulher sunamita era uma mulher fiel a Deus, temente a Deus? Sim. Ao contrário do rei, ao contrário da maioria ali do povo de Israel, a mulher sunamita era fiel, era temente a Deus. E Deus a protegeu dessa fome, levou lá o profeta Eliseu para falar para ela, vá para a terra dos filisteus. Você pode ver aí no mapa a distância de Sunem para a terra dos filisteus, tá? Então ela, a Filístia, né? A terra dos filisteus é a Filístia, e ela ficou lá por pelo menos
pelo menos 7 anos. Virá sobre a terra por 7 anos. Então ela ficou pelo menos por 7 anos lá na terra dos filisteus. E se você acompanhar a leitura, o Geazi estava ali falando com o rei Jorão, estava reinando na época, e o Geazi estava contando, não era proibido, apesar de o leproso não poder entrar na cidade, ter um lugar específico fora da cidade para ficar, até para habitar, não era proibido falar com leprosos, tá? Não era proibido. Então um rei estava ali conversando com Geazi, muito provavelmente fora da cidade, e o que aconteceu? E Geazi estava falando ali das grandes obras de Eliseu, e enquanto ele falava de quando Eliseu ressuscitou o filho da mulher sunamita, a mulher sunamita chegou. Depois de 7 anos de fome, depois de pelo menos 7 anos, ela chegou. E ela chegou querendo o quê? Querendo o quê? Querendo as suas terras. Mas como assim? Querendo a sua propriedade de volta. Não sei se vocês lembram, lá no episódio da vinha de Nabote, lá em 1 Reis 21, o que aconteceu lá? O rei Acabe queria tomar posse ali queria comprar a vinha de Nabote, mas Nabote não podia dar. Por quê? Porque ele recebeu aquilo por herança e não poderia haver confusão entre as tribos. Você pode ver você pode ver aí esse impedimento de vender ou confusão entre as tribos, lá em Números 36, no versículo 7, não dá tempo de ler, mas abra sua Bíblia, pausa o vídeo e leia Números 36, versículo 7. Você vê aí o impedimento de, vou comprar aqui, depois você me dá lá e tudo mais e tal. Não podia. A divisão entre as tribos de Israel, se você está confuso quanto a isso, volte na aula acerca da vinha de Nabote. Volte lá, 1 Reis 21, eu explico essa questão das tribos, a divisão das tribos, tá? Mas só para relembrar aqui, não poderia fazer isso. As tribos estavam ali divididas e não poderia comprar aqui, acolá e fazer essa confusão. E a mulher sunamita chegou depois de 7 anos. Ela tinha este direito? Sim, pela lei mosaica ela tinha um direito de recompra. Ela provavelmente, quando recebeu a profecia de Eliseu, falou, vou vender minhas terras aqui, ou vou dar para a coroa, para dar para o rei, e quando eu voltar, eu tenho esse direito de recompra. Esse direito de recompra está lá em Levítico 25, do versículo 23 até o versículo 28. Direito de recomprar a terra que era sua, tá bom? Existe isso um pouquinho no direito brasileiro até hoje, um certo direito de preferência de quem está na terra, enfim. Não é muito parecido com isso, mas com o direito do israelita de recomprar a sua terra, de rever a sua terra. Ela veio e exigiu do rei, rei, eu vim recomprar a minha terra. Só que o rei Jorão era um rei mau, era um rei que não temia a Deus. Era um rei que não temia a Deus. Ele poderia falar, sai daqui mulher, não tem nada a ver com você. Mas Deus moveu o coração daquele homem. O texto não fala nesses termos, mas nós sabemos que Deus moveu o coração daquele homem e olha só o que aconteceu. Versículo 5. Então disse Geazi, rei, meu senhor, esta é a mulher. Olha só, estava contando dela, olha quem surgiu aqui. Essa aqui é a mulher que Eliseu restaurou a vida do seu filho. E aí no versículo 6, interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo, faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Essas rendas do campo aqui podem ser os frutos, né? A colheita. Ela devolve a essa mulher a colheita de todo esse período que ela ficou fora. Olha só como ela foi abençoada abençoada por Deus. E nós descobrimos que Deus recompensa a fidelidade. Tudo isso aqui Deus fez em favor desta mulher. Por quê? Porque Deus é bom, claro, que Deus é bom, mas porque Deus também se agrada em recompensar aqueles que são fiéis, aqueles que são obedientes à sua palavra.
O bom procedimento gera frutos. E esses frutos agradam a Deus. Esses frutos são boas obras que agradam, que causam alegria, que comprazem o Senhor. O bom filho, assim funciona na casa de vocês, não funciona? Vocês, quando vocês obedecem os seus pais, como é que eles ficam? Geralmente os pais, não sei se fazem mais essa promessa, mas na minha época, quando eu era criança, os pais faziam o seguinte, a promessa para os filhos: se você se comportar bem durante o ano, se você tirar boas notas, o que vai acontecer? Você vai ganhar um presente no fim do ano, vai ganhar um videogame, uma bicicleta, uma boneca, cara, sei lá, o que a criança quisesse. Por quê? Porque ela foi obediente ao longo do ano. Porque os pais gostam de recompensar os filhos que fazem boas obras, que obedecem, que estão ali andando nos caminhos certos. Deus faz isso também? Absolutamente. Deus é muito generoso, com os seus filhos, e Ele recompensa aqueles que são fiéis. E o que Deus faz com os que não são fiéis? Nós vamos aprender na próxima aula o que Deus faz com os filhos que não são fiéis. Deus os disciplina. Sim, Deus os disciplina. Deus recompensou a fidelidade dessa mulher? Sim. Ele faz isso quando Ele quiser. Se Ele quiser, nós não temos que exigir absolutamente nada de Deus. Na verdade, o texto que vocês terão que decorar, que está lá no Salmo 19, vai dizer que andar nos caminhos do Senhor já é a nossa própria recompensa. Isso já gera coisas boas em nós, bons frutos na nossa vida, boas ações, boas obras, satisfação. O nosso desejo, nós devemos almejar, desejar, querer com intensidade o quê? A recompensa? Não. Fazer a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus. É para esse lugar que deve estar o nosso desejo. Estando ali, Deus se preocupa em nos recompensar do modo que Ele quiser. Vejam aí no Salmo 19, a partir do versículo 9, vocês vão ter que decorar os versículos 9, 10 e 11. É um desafio, hein? Os versículos 9, 10 e 11 do Salmo 19. Olha só. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Olha aqui. As instruções, a palavra de Deus, ela deve ser desejada, ela deve ser almejada. Devo querer muito a palavra de Deus. Por isso que vocês têm que ler a Bíblia todo dia, viu? Pode ficar gastando tempo com videogame, leia a Bíblia. E olha só o que acontece. Versículo 11. O que são essas instruções de Deus? São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Para quem cumpre o quê? Os preceitos, as instruções de Deus. Já há grande recompensa para essas pessoas. Estar nos caminhos de Deus já é uma grande recompensa. E sendo fiéis, obedecendo, Deus ainda mais, com a sua generosidade, entrega, nos protege, cumpre os seus propósitos em nós com generosidade. Tá bom? Se você não teme o Senhor, se você não é fiel a Deus, isso não está acontecendo na sua vida, se volte para Deus agora por meio de Jesus. Volte agora. Porque nós vamos aprender na próxima aula que Deus disciplina os seus filhos. Quem não é filho de Deus já está condenado. Coisa triste, né? Vamos aprender na próxima aula um pouquinho mais sobre isso. Mas agora nós aprendemos que Deus recompensa a fidelidade. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.